conversar com você hoje sobre algo que eu tenho sentido muito forte no meu coração. Às vezes é tão difícil para nós lidar com isso. E eu vejo que tem muita gente que, por conta dessa situação, tem perdido a alegria de viver. Como o salmista dizia, a alegria da salvação. Sabe, às vezes tomar a decisão de se converter e a igreja é o primeiro passo. Mas mais do que isso, o que Deus realmente espera de nós é que você viva a alegria da salvação. Repete comigo assim, alegria da salvação. O que é isso? É você ter uma vida em contentamento, em alegria. É você desfrutar de uma paz que não tem explicação. Quantos entendem que estar em Jesus é viver a paz que excede todo entendimento? Quem entende isso de verdade? Aí a pergunta que eu faço para você: será que todos os cristãos estão em paz? Se a alegria do Senhor é a nossa força, por que muitos estão tristes? Então, para falar sobre isso, um assunto que veio muito forte no meu coração é o assunto da perda. Então hoje a gente vai falar como que a gente enfrenta a perda com coragem, com ousadia. Porque a bem da verdade é que talvez o que tem roubado a sua alegria é a sua perda. É a sua perda. Muita gente que está aqui pode estar sorrindo por fora, mas está sangrando por dentro. Tem gente que vem às vezes no culto, cumprimenta pessoas, e pode até estar servindo, mas por dentro, o seu coração está sangrando diante daquilo que você perdeu, daquilo que roubaram de você, ou daquilo que você passou que você não esperava. Isso tem mexido muito com a sua estrutura, isso tem mexido muito com as suas emoções, e talvez isso tenha feito de você perder a alegria de viver o Evangelho, a alegria da salvação. A palavra grega para perda é apoleia, que significa destruição, ruína, ou até mesmo perda. Então, quais são os tipos de perda? Você tem a perda física, quando a gente perde um ente querido. Você tem a perda emocional, quando acontece o término de um relacionamento, e talvez isso é algo que você até hoje não superou. Até hoje. E você não fala para ninguém, mas todo dia você lida, enfrenta de frente esse seu passado. A perda financeira. Alguns aqui perderam grandes negócios, perderam grandes oportunidades, perderam a chance de investir em algo, perderam seu dinheiro no investimento do jogo. Queima ele. Eu não sei, mas você perdeu, e isso mexe com você, isso mexe com a sua estrutura, né? Confiou na pessoa errada, entregou seu recurso para quem não devia, acreditou, né, que alguém poderia te ajudar, e no fundo essa pessoa só te prejudicou. Tem gente que perdeu a saúde, tem gente que teve uma perda espiritual, um sentimento de afastamento de Deus, um sentimento de, você perdeu a motivação de romper no seu ministério, de viver o seu chamado, você perdeu a alegria de servir ao Senhor. Sabe, Isa, as pessoas me perguntam assim: pastor, como é que você consegue manter a alegria no ministério? Que vou te falar uma coisa: se tem um trem que não é fácil, é ser pastor, sim ou não? Ou é fácil? Muitas vezes não é. Mas eu quero revelar para você esse segredo aqui nessa mensagem. Como é que a gente faz para a gente manter a alegria da salvação, do ministério, manter o foco, se manter motivado, mesmo diante das perdas? Fala para o seu irmão do lado, fala assim: se prepare. Hoje Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Algumas pesquisas vão apontar que a perda tem causado depressão e ansiedade. Cerca de 20 a 30% da população que sofre de ansiedade e depressão está relacionado à perda, literalmente à perda. Em 2019 também, a questão do luto foi comprovado em pesquisas que têm desencadeado problemas de saúde sérios, a baixa imunidade, porque pessoas que ainda não superaram, e se eu não me engano, há uma estatística que 10% das pessoas que viveram luto ainda não superaram, não conseguem superar o luto. 10% das pessoas que vivem o luto não conseguem superar esse luto. Gente, isso é muito alto, sim ou não?
Então esse assunto é muito importante para nós. A pergunta que fica é: o que eu vou dizer para o marido que perde sua esposa e seus 2 filhos num acidente de trânsito? O que eu vou dizer, por exemplo, para uma mãe que perde seu filho de 3 anos por causa de uma doença? Como consolar, por exemplo, um homem que perdeu o seu filho raptado por um descuido? E talvez você tenha uma pergunta como essa relacionada à sua vida, e até hoje você não encontrou resposta, e por isso até hoje você está sofrendo. A verdade é que nós precisamos aprender a lidar com as nossas perdas. A verdade é que nós precisamos aprender a lidar com os nossos fracassos, com as nossas frustrações, com a injustiça que vivemos. E alguns decidem viver na fase da negação, não querem aceitar, e por isso não vivem um processo de luto que precisa, enfim. Outros, muitas vezes tentam, porque viver essa situação, descontar, se distrair na bebida, nas drogas e qualquer outra coisa, uma fuga, para não ter que lidar de frente com a perda. E muitas vezes para não ter que aceitar isso. Mas a bem da verdade é que lidar com perdas é uma parte inevitável da vida. Todos nós precisamos dar. E a pergunta é: embora a dor seja inevitável, será que há esperança e cura disponível para nós, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não, está fraco. Sim ou não, gente? Sim. Então, se há cura e se há esperança para nós, chegou a hora da gente desfrutar. Chegou a hora da gente desfrutar dessa cura. Quem recebe essa cura? Em nome de Jesus, diz amém. Então, abra a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. A partir do verso 8. A gente vai falar sobre uma mulher sunamita, através da vida de Eliseu. Verso 8. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier, a nossa casa poderá ficar ali. Fica com a Bíblia aberta. Essa mulher, ela não fazia ideia do que ela ia viver. Ela não fazia ideia do que ela ia receber por essa simples atitude. Ela não tinha dimensão de que aquele passo que ela estava dando, simplesmente para ajudar um profeta, um homem de Deus, ia impactar completamente a vida dela. Completamente. E um dia, vindo o profeta para ali, verso 11, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército. E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Para um pouquinho de novo. Quando você está vivendo em Deus, quando você está comprometido com o reino, com o propósito de Deus, deixa eu te dar uma dica. Às vezes você nem vai precisar pedir mais. Quem entendeu? Quando você está comprometido em viver o reino de Deus, aqueles sonhos que você havia perdido, aquilo que você já chorou na presença de Deus e não aconteceu, Deus não esqueceu. Ok? Quem crê nisso diz amém. Glória a Jesus.
E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Diga amém, glória a Deus. Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo para você: olha, você vai receber aquilo que eu prometi para você. Você vai viver o sonho que eu declarei sobre a sua vida. Você vai alcançar aquilo que eu declarei para você, que você já desistiu. Você vai alcançar. E ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. E a mulher engravidou. E no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Diga amém, glória a Deus, isso é para você. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo, queremos ouvir tua voz, queremos ser contemplados pela tua palavra, queremos ser tocados pelo Senhor nessa noite. Queremos ter a convicção, Pai, de que a gente vai sair daqui com a certeza de que o Senhor ministrou algo forte, algo que vem da parte do Senhor, não de homens, mas vem do Senhor, para que a gente possa realmente viver aquilo que o Senhor tem separado para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, até esse ponto que a gente chegou, você já entendeu, né? Eliseu vai para Sunem, chega lá e encontra uma senhora rica, que decide alimentá-lo. E aí, não mais do que isso, ela decide fazer um quarto para o profeta. E agora lá no terraço tem um quarto onde o profeta vai e fica. E só pela essa simples decisão, ela foi muito abençoada. Só que o texto continua. E o texto vai dizer que de repente, aquele menino que ela gerou, que era um menino inesperado, que já não havia mais esperança, que já não havia mais perspectiva. Ela era estéril, o marido era velho, já não havia mais esperança de ter um bebê. De repente, aquele menino cresce. E para surpresa de todos, eu tenho certeza que alguém já teve que passar por isso. Sabe aqueles sonhos que você tinha, que achava que não ia acontecer mais, de repente acontece? Só que de repente, quando acontece, o menino morre. Aí vem a pergunta: por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu tive que passar por essa situação? Eu já tinha desistido, eu já não queria mais. Agora que Deus me entrega, Deus me toma, o que está acontecendo? Aquela sensação de perda, aquela sensação de fracasso, aquela sensação, foi exatamente isso que essa mulher sentiu. Às vezes você já não acreditava mais que poderia ter uma empresa, e aí você vai e entende que Deus te chamou para abrir a sua empresa. Você abre a sua empresa e a empresa vai falir, vai à falência. E agora, como é que fica o seu coração? E tantos outros exemplos que eu posso dar em relacionamento, que você acreditou que Deus estava direcionando, e no final o relacionamento não deu certo. Tantas outras coisas. E essa mulher então, ela perde o seu menino. E de fato, aquele menino fica doente e morre. E agora vem a pergunta: como lidar com as nossas perdas? Pergunte para o seu irmão do lado, fala assim: como é que a gente lida com as perdas? Como é que a gente lida com a perda? E eu quero ler com você, e aqui a gente vai, diante dessas respostas, a gente vai entendendo o desenrolar dessa história. Primeiro ponto: aceite a realidade da perda. Fala comigo: aceite a realidade da perda. A gente precisa aceitar. Jesus, quando descobre que Lázaro morreu, o que ele fez? Alguém sabe? O que ele fez? Ele chorou, cara. Por quê? Isso significa que ele aceitou. Às vezes a gente tem dificuldade de chorar. A gente tem dificuldade de reconhecer alguma coisa. Tem muito homem orgulhoso. Tem muito homem que fala assim: eu não posso chorar. Tem muita gente que não tem coragem de admitir que algo saiu do inesperado. E agora eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer a dor que está dentro de mim. Eu não posso negar essa dor, eu não posso minimizar essa dor. Eu preciso viver esse processo. É normal, é natural, é importante para mim passar por isso. E quando eu ignoro isso, quando eu finjo que nada aconteceu, eu vou construindo algo muito ruim dentro de mim. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer. Você precisa se expressar. Você tem que ter momentos, talvez, você e Deus, onde talvez você tenha que chorar. Por que não?
Talvez você tenha que ali ter um momento a sós com Deus, onde você vai poder falar com Deus, desabafar com Deus, orar com Deus, chorar com Deus, quem sabe espernear com Deus, não tem problema. Você não é um robô. Fala para o irmão assim, fala para ele, você não é um robô, sabia? Você não é um robô. Expressa os seus sentimentos. Se você está triste, inclusive até vi um negócio engraçado que estão fazendo aí, eu não sei se, acho que não é no Brasil, mas que isso é tão importante que eu estou falando aqui, que eu vi um vídeo de umas mulheres que elas tinham que expressar raiva, então elas começavam a bater na madeira, começavam a bater na árvore, começavam a gritar, alguém já viu esse vídeo? De um coach, uma coisa assim, e aquilo fazia bem para elas, e às vezes, você vai precisar fazer alguma coisa, expressar o seu sentimento, quem sabe socar o travesseiro, né? Eu não sei, mas alguma coisa que faça você se sentir melhor, expressar a sua dor. Você não é um Superman, você não é o super-homem, você é um ser humano, cara. Você sente dor, você tem lutas, você tem dificuldades, você se frustra. Sim ou não, gente? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não, gente? É sobre isso. Você precisa de um tempo para processar muitas vezes uma perda. Processar. Você precisa de um tempo às vezes, de caverna. Quem já viveu o tempo de caverna aí? Entendeu? Tem gente que está vivendo um tempo de caverna, tem gente que está no ano sabático, né? Um tempo que eu tiro para mim, para poder, sabe, me encontrar, um tempo de solitude. Está todo mundo aqui, mas eu estou me encontrando aqui, eu e Deus, eu olhando para dentro de mim, tentando entender quem eu sou, tentando entender para onde eu estou indo, tentando entender o que Deus está tratando em mim, tentando entender esse processo de dor e de perda. Então, verso 28, a mulher diz, por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Quando essa mulher então fica sabendo que seu filho morreu, ela não fala com ninguém, ela não fala com o marido, ela não fala com ninguém, simplesmente ela leva o menino até o quarto do profeta, e ela vai em direção ao encontro do profeta, e ela não divide nada com ninguém. Quando chega lá, essas palavras que ela tem para falar com esse homem, sabe? Então tem hora que você precisa, no teu momento de a sós com Deus, você precisa desabafar com o Senhor, e falar o teu sentimento, o que você está sentindo, bota para fora aquilo que você está sentindo. Sabe, a dor, muitas vezes ela é inevitável, mas você ficar refém do sofrimento é opcional. Você não precisa viver o resto da vida debaixo de um sofrimento. Você não precisa viver dessa forma. O processo de cura começa com a aceitação da perda, muitas vezes. Assim começa o processo de cura. Deus está presente mesmo nas sombras mais escuras da nossa dor. Quem crê nisso diz amém, aleluia, glória a Deus. Deus está presente. E aí muitas vezes, a gente precisa liberar esse perdão. E às vezes o perdão não é para o outro. Às vezes o perdão é para a gente. Às vezes o perdão é para Deus. Porque às vezes a gente fica magoado com Deus, chateado com Deus. A gente fala assim, como assim Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que Deus fez isso comigo? E quando a gente entra nesse processo, aí é onde o negócio começa a descer ladeira abaixo. Fala para o seu irmão do lado assim, fala assim para ele, a fé tem o poder de transformar qualquer tragédia em triunfo. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Ok? Estou achando vocês muito quietinhos, tá? Vamos lá. Segundo, submeta-se à soberania de Deus. Segundo ponto, como é que a gente lida com as dores? Submeta à soberania de Deus. Romanos 8, 22. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em que, gente? Todas. Fala para o seu irmão assim, todas. Todas as coisas. Para o bem de quem? Daqueles que o quê? E que vivem segundo o seu propósito. Então, se a gente crê que nada foge do controle de Deus, que existe uma soberania divina, e que se você ama Deus, você está protegido e guardado pelo Senhor, você precisa tomar posse dessa verdade na sua vida, no dia a dia. Porque se você está desesperado, se você está angustiado, se você perdeu a sua paz, eu preciso te contar, você não está crendo na soberania de Deus. Você no fundo não está acreditando.
Você realmente acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Você realmente age de forma que você muitas vezes está tendo dificuldade de reconhecer essa soberania do Senhor Jesus. Versículo 30 diz: porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. A reação dessa mulher foi: eu vou atrás do profeta, eu vou atrás da voz de Deus, eu vou atrás da palavra de Deus, e eu vou trazer esse profeta na minha casa. Eu não vou deixar de falar com esse homem de Deus, eu não vou deixar de ouvir a Deus, eu não vou deixar de crer naquilo que Deus tem para a minha vida, eu não vou deixar de reconhecer aquilo, a direção que Deus tem para mim. A pergunta é: qual é a direção que Deus tem para você diante da sua perda? Qual é a direção que Deus tem para você diante daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando? Qual é a direção que Deus tem para a sua vida? Claramente. Olha o que C.S. Lewis fala, eu achei muito lindo. Ele diz assim: confiança em Deus não significa que Ele fará o que queremos, mas que Ele fará o que é melhor. Então fala para o irmão do lado assim: está preparado para o melhor de Deus? Não, fala com fé agora. Está preparado para o melhor de Deus? Aí diz para ele agora assim, ó: nem sempre o melhor de Deus é o que você quer, mas é o que Ele quer. Amém? Aplaude o Senhor por isso. É o que Ele quer. É sobre isso, irmão. Você precisa aceitar isso. Precisa reconhecer que aquilo que Ele quer é o melhor para você. Confia no controle de Deus. Confia na direção de Deus. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Aceite a direção de Deus para a sua vida. Entregue as suas preocupações, ansiedades aos cuidados do Senhor. Mantenha a sua esperança firme nele. Você precisa disso na sua vida. Uma fé que se torna forte no meio da tribulação, ela é uma fé sólida. Uma fé que se torna forte no meio da tribulação é uma fé sólida. Diga amém. Então, essa tribulação, ela está em você para fortalecer sua fé. Essa tribulação está em você para amadurecer você. Encontre a segurança da sua fé durante os tempos da sua perda. É fácil dizer que tem fé quando está dando tudo certo, irmão. É fácil dizer que você tem fé quando está tudo acontecendo do jeito que você espera. Agora, na hora que você tem a falta, na hora que você tem a perda, aí que você vai demonstrar realmente se você é um homem de fé ou se você é uma mulher de fé. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Esse assunto está todo mundo quietinho. Não é assim? Johnny Erickson aceitou a soberania de Deus em sua vida após um acidente que deixou tetraplégica. Ela passou a contar, ela entendeu o propósito de Deus nisso e passou a contar com alegria e servir a Deus mesmo nessa condição. Como é que aceita uma coisa dessa? Como é que mantém alegria numa situação como essa? Só em Deus. Só em Deus. Então, agora fala para o seu irmão do outro lado, para ele não dormir. Fala para ele assim, ó: não tenha medo de confiar em um futuro desconhecido. Há um Deus conhecido. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Amém? É sobre isso. O futuro pode ser desconhecido. Se Deus é conhecido para você, pode ficar tranquilo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece que não é. Mas Deus está no controle, irmão. Deus nunca perde o controle. Você tem que entregar sua dor para Ele, de verdade, e confiar nesse Deus. Amém? Terceiro ponto. Eu já estou caminhando para o fim. Meu amigo Fábio já pode vir aqui me ajudar. Terceiro ponto. Cultive a esperança diariamente. Você tem que, a esperança, ela não é algo que nasce na gente. A esperança precisa ser cultivada. Você tem que cultivar. Aliás, se a gente deixar no automático,
o mais fácil acontecer, a nossa carne grita pela desesperança. Você sabia disso? Se você viver no automático, você vai acordar amanhã mais triste. Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? A nossa carne, ela vai tender a gente a ser pessimista, negativo, vai fazer a gente enxergar só aquilo que não deu certo. A nossa carne vai fazer muitas vezes a gente ter um olhar, sabe, um olhar muito frustrado para as coisas. Então, o que você precisa aprender é que se você quer caminhar a esperança precisa ser cultivada diariamente. Diariamente. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Diga amém. Para alegria e para paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe, a esperança precisa estar viva em você. Manter a esperança é essencial para a vida do cristão. O crente que perdeu a esperança, tem gente que tem esperança para uma área, mas para outra já perdeu. Tem gente que fala, pastor, sinceramente, eu não vou conseguir casar bem não. Já perdeu a esperança. Tem gente que fala assim, olha, na verdade, eu não vou conseguir prosperar, eu não vou ser rico. Minha empresa nunca vai ser uma empresa relevante. Perdeu a esperança. Tem gente que não acredita mais que Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Perdeu a esperança. Tem gente que não acredita mais que Deus pode tocar no seu filho ou na sua filha e fazer ele se render aos pés do Senhor com entusiasmo, com alegria e viver o propósito e a missão que Deus tem para ele. Perdeu a esperança. Tem gente que não acredita mais no seu ministério e fala, olha, realmente, eu não consigo mais lidar com isso. Perdeu a esperança. Manter a esperança é essencial. Versículo 21 diz, ela subiu e deitou na cama do homem de Deus. Depois saiu e fechou a porta. A mulher sunamita colocou o seu filho morto na cama de Eliseu, simbolizando sua entrega total à situação a Deus. No texto a gente vê que em nenhum momento essa mulher perde a esperança. Em nenhum momento. A todo tempo ela luta com as suas forças, com aquilo que pode fazer, crendo realmente que Deus poderia intervir na vida do seu filho. Verso 33, então ela entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, subiu a cama, deitou-se sobre o menino, ele entrou, então subiu a cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro, tornou a subir a cama, e se estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Quem crê nessa palavra que Deus está abrindo os olhos hoje dos seus sonhos, projetos, daquilo que Deus quer fazer em você e através de você? Então o milagre da ressurreição do filho da sunamita ocorreu por meio de um homem de Deus, de um profeta, de uma palavra, de uma resposta de Deus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos parar de ouvir as vozes malignas e dar atenção mais às vozes do Senhor. Aquilo que Deus tem falado com a gente, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Esse é o nosso papel. Quero citar outra frase aqui do C.S. Lewis, diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, mas fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ou seja, o melhor momento para ouvir Deus de forma audível é através das dores. É na dor que Ele está falando com você. É na dor que Ele está te dando caminho. É na dor que Ele está te dando direção. É na dor que Ele está gritando com você, falando: vai, eu estou aqui, eu estou contigo. Vai, você é mais que vencedor em mim. Ei, confia na minha palavra, confia na minha provisão, confia no meu sustento. Vai que eu estou contigo. Vai, segue adiante.
Não olha para trás, chega de olhar para trás, chega de ficar preso ao passado, chega de ficar olhando para suas perdas. Começa a enxergar um futuro de fé, de esperança e de prosperidade que eu tenho para a sua vida em nome de Jesus. Começa a olhar para isso. É isso que Deus está gritando no seu ouvido hoje. Ei, olha para frente. Eu tenho palavras de esperança para você, de paz, em nome de Jesus, de vitória. Quem crê nessa palavra diz amém, aleluia, glória a Deus. Ouça abertamente a voz de Deus nas dificuldades. Use a dor como um catalisador para buscar mais intimidade com Deus. Busque a intimidade. Reconheça a presença de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. John Piper diz assim: o sofrimento é uma preparação para a glória futura. Quem crê nessa palavra? Mantenha esperança na glória eterna. Encontre consolo na promessa de Deus de um futuro melhor. Inspire outros a focarem na esperança futura diante do sofrimento. Glória a Deus por isso. Deus transforma nossas feridas em pontos de graça. É sobre isso, irmãos. A dor é um convite para aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quem crê nisso de verdade? Então, último ponto. Como lidar com os nãos, como lidar com a perda. Descubra seu propósito no servir aos outros. Gálatas 5:13 diz: vocês, meus irmãos, foram chamados para serem livres, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sabe, servir aos outros pode trazer um propósito e um significado. Talvez a única maneira de você curar sua dor é servindo a outros. Talvez a expectativa que Deus tem para que você seja completamente curado dessa dor é a hora que você entender o que Deus está gritando no seu ouvido, para que você possa produzir frutos eternos. Talvez tudo que Deus está querendo de você é que você mude o seu foco, mude a sua lupa, mude a sua rota, mude a sua motivação, mude a sua inclinação. Então, eu quero desafiar você a servir nessa comunidade. Se envolve como voluntário, sirva. Tem espaço para você. Fala para o irmão assim, fala assim: tem lugar para você. Serve aqui nesse lugar. Enquanto você está esperando ser curado para servir, quando na verdade Deus está falando: ei, começa a servir que eu vou te curar. É sobre isso. Use suas experiências para ajudar alguém, para aconselhar alguém. Use a sua dor para dizer: ei, esse caminho eu conheço, não vai por ele. Apoie causas e organizações com ajudas aos necessitados. John Stott dizia: nenhum homem é uma ilha. Nós precisamos um dos outros. Precisamos uns dos outros. Você precisa de alguém com você. Você sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa reconhecer a necessidade de um apoio mútuo. Você precisa entender que para você crescer, você precisa que alguém faça uma cadeirinha para você. Vamos ilustrar aqui, vem cá, estou brincando ilustrando. Mas uma cadeirinha, sabe, para você crescer. Alguém vai ter que segurar você e empurrar você. Ou você acha que sozinho? Quem já viu aqui uma prova do bombeiro? Às vezes é muito legal, que tem um muro alto assim, eles têm que subir o muro, aí tem que pegar água lá em cima, botar lá para baixo, vários baldes. Como é que eles fazem para subir o muro? Eles vão ajudando um ao outro. Vai um fazendo cadeirinha para o outro, não é assim? Vai fazendo tipo uma montanha de gente assim crescendo. Uma torre de homens. E às vezes o único caminho para você crescer é você ser parte de uma torre de homens e mulheres junto com você. E você está esperando a hora que você, for curado, mas não é isso. Você precisa encontrar um propósito uns aos outros, irmãos. O evangelho tem a ver com o outro, não tem a ver com você. É aquilo que você faz na vida do outro. Tim Keller diz assim: a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Meu irmão, para com isso. Para com essa religiosidade de achar que aquilo que você conhece é suficiente para dizer o que você pode, o quem você é. Eu sempre falo isso aqui.
Nem sua posição garante quem você é, quanto mais o que você sabe. O que garante quem você é, de fato, é o que Deus falou que você é. Mas mais do que isso, é aquilo que você pratica no dia a dia. Sabe, encontre cura através da restauração na igreja. Quem acredita que Deus pode fazer isso na sua vida de verdade? Aceite que todos precisam de ajuda e apoio. Eu quero profetizar. Quantos aqui foram curados através da célula? Quem aqui foi curado? Quem encontrou um propósito de vida nessa igreja? Quem foi curado no seu ministério aqui nessa igreja? Quem de alguma forma não tinha mais motivação de servir, encontrou motivação nesse lugar? Quem encontrou uma família nesse lugar para pertencer, em nome de Jesus? Quem nesse lugar de fato abriu seu coração para se permitir ser curado, ser tratado, ser consolidado? Levanta a sua mão e dê um glória, um aleluia. Faça um barulho aí, se você foi tratado por Deus nesse lugar, porque essa é a família que Deus separou para você pertencer, em nome de Jesus. É a família Atitude, é a família de Deus, é a casa de Deus. Esse é o corpo de Cristo. Cada um aqui é fundamental, é muito importante. Você é insubstituível no reino de Deus. Sabe o seu papel? Você não está fazendo? Está parado. A toalha está parada. O que é? Não sei. Está aí, você sabe. Mas Deus quer despertar isso em você hoje. Deus quer despertar isso em você hoje. Deus quer tratar você hoje. Engraçado que eu acabei de lembrar de uma coisa interessante aqui que eu vou fazer no final. Então Deus quer despertar você hoje, Deus quer tratar você hoje, Deus quer mudar você hoje, Deus quer curar você hoje. Mas enquanto você esperar a sua cura para servir, você nunca vai entender que a sua dor, o que Deus está gritando no seu ouvido, é que Ele vai te curar através do serviço. Através do serviço. Ah, pastor, então me dá um exemplo. Tá bom, eu vou aqui ler para você o exemplo de Elizabeth Kubler. O nome dela é Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi uma psiquiatra suíça-americana que se tornou uma figura pioneira no campo dos cuidados paliativos e do estudo da morte e do luto. Ela viveu na época de 1926 a 2004. Elizabeth enfrentou várias perdas significativas ao longo de sua vida, incluindo a morte de seu pai durante a Segunda Guerra Mundial. E ela testemunhou o sofrimento de muitos, o que a levou a refletir profundamente sobre a morte e o sofrimento humano. Agora, a melhor parte: em vez de sucumbir ao desespero, ela canalizou sua dor em uma carreira dedicada a compreender e a aliviar o sofrimento dos outros. Ela se tornou uma das principais figuras no campo da tanatologia, que significa estudo da morte e do luto. Ela se especializou nisso. E aí ela contribuiu de forma a impactar. Desenvolveu um modelo de 5 estágios de luto. Publicou o livro sobre a morte e o morrer em 1969. Educou profissionais de saúde, conselheiros e o público sobre como tratar a morte e o luto com dignidade e compaixão. Essa mulher, diante da sua dor, da sua perda, ao invés de se revoltar contra Deus, ao invés de se revoltar contra a sua vida, ao invés de se permitir que a dor e o luto paralisasse ela, pelo contrário, ela potencializou isso e entendeu isso como um propósito para cuidar de várias pessoas que passaram pelo que ela passou. Qual é o seu chamado? O que Deus quer fazer através da sua vida? Uma coisa que ela falou, eu quero ler para você aqui 2 citações dela que me impactou demais. Uma, ela diz assim: as pessoas são como vitrais, elas brilham e cintilam quando o sol está fora, mas quando a escuridão se instala, sua verdadeira beleza é revelada apenas se houver luz dentro dela. A sua beleza não está no quanto você brilha quando vai tudo bem. A sua beleza está quando vai tudo mal, o quanto você brilha. Na escuridão, o quanto você é capaz de brilhar. Por isso, cultiva uma força interior dentro de você, diante dessa perda. Encontre maneiras de iluminar a vida de outros diante
dessa situação. Valorize e desenvolva a resiliência emocional, mesmo nessa circunstância. As coisas mais belas do mundo não podem ser vistas ou tocadas. Elas são sentidas com o coração. É a frase dela. Aprecie e cultive a beleza das conexões emocionais. Coisa mais bela da vida está quando você chega em casa e recebe o abraço daqueles que te amam. Coisa mais bela da vida é quando você sabe que alguém reconheceu Jesus por causa da sua vida. É quando um casamento é restaurado por causa da sua interferência. É quando uma jovem decide sair das drogas por causa da sua palavra. É quando uma criança é batizada cheia do Espírito Santo, tem uma experiência com o Espírito Santo por causa de uma oração que você fez. Quem quer viver isso de forma sobrenatural? Quem quer transbordar de forma abundante na vida de outros? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Mas eu quero muito orar com você. Quem sabe você está vivendo esse processo. É um processo que muitas vezes você tem questionado a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que essa situação comigo? O que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu daquilo que Ele me prometeu? Daquilo que Ele quer cumprir na minha vida? Eu quero declarar que em nome de Jesus, hoje é noite de cura. Hoje é noite de ativação dos céus. Hoje é noite onde você está sendo ministrado, recebendo uma unção nova sobre a sua vida, para que você tenha a ousadia de viver tudo aquilo que Deus vai derramar sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção.